Então, pessoal, o nosso assunto de hoje será análise das demonstrações financeiras. Essa matéria está dentro da contabilidade gerencial e um assunto muito importante para as provas do exame de suficiência e para o seu aprendizado em contabilidade geral no que tange a profissão. Então vamos iniciar aqui. Aqui nós temos curso de contabilidade professor Moreira. Aí vamos aqui nas questões, pessoal. A gente vai vamos resolver as questões e vamos explicando cada situação, tá? Então aqui nós temos a primeira questão. Essa questão caiu na Consulplan, estágio MPE do Pará, Ciências Contábeis 2019. Uma companhia apresentou um índice de liquidez corrente de 1,12. Então, o índice de liquidez corrente foi 1,12. Liquidez imediata, 0,37. E o indicador de liquidez seca, 0,65. Com base nos indicadores de liquidez e nos índices da companhia disponibilizados, assinale a alternativa incorreta. Então, pessoal, a questão está pedindo a alternativa incorreta. Aí aqui nós temos as 4 alternativas, tá? Aí, antes de a gente começar a resolver a questão, a gente vai ver o que significa cada índice e depois a gente vai vendo aqui as respostas para a gente bater, tá? Então, vamos aqui ver o que significa cada índice. Aí, pessoal, nós temos aqui os índices por quociente simples. São chamados os índices de liquidez. Nós temos quantos índices? Nós temos 5 índices. O índice de liquidez imediata, o índice de liquidez seca ou teste ácido, o índice de liquidez corrente ou comum, o índice de liquidez geral ou total e o índice de solvência geral. E aí a gente vai explicar cada um desses índices, tá? Então vamos aqui para o primeiro. O primeiro, pessoal, é a liquidez imediata. Liquidez imediata é disponibilidade sobre o passivo circulante. Então, este é o único índice que de fato informa liquidez, uma vez que compara as disponibilidades com a disponibilidade de curto prazo. Interpretação. Quanto maior o seu valor, melhor. Então, pessoal, o que é o índice de liquidez imediata? Liquidez significa pagamento e imediata significa dizer que você, naquele momento, tem o dinheiro para fazer o pagamento das suas dívidas. Dívidas de curto prazo, porque é passivo circulante. Então, liquidez imediata são as disponibilidades, ou seja, o que você tem em caixa. O que você tem em caixa, as disponibilidades para fazer o quê? O pagamento, tá? Então, pessoal, como é que você faz para você decorar esse índice? Você vai fazer isso aqui, ó. Vamos prestar bastante atenção aqui, ó. Você vai escrever assim, ó, e você bota esse DI aqui, ó, bem grande, ó, imediata. Esse DI aqui vai significar o quê? Disponibilidades. Então, você vai fazer isso aqui, tá? Disponibilidade sobre disponibilidades sobre passivo circulante. Ou seja, é a liquidez imediata. Então você sempre bota, ó, imediata é o DI, tá? Sempre você faz assim para você não esquecer. O próximo índice, pessoal, é o de liquidez seca ou teste ácido. Esse índice indica o quanto a empresa possui no chamado ativo circulante líquido de forma simplificada. Exclui-se do ativo circulante o valor dos estoques. Então, é o ativo menos os estoques, que são as contas menos líquidas nesse subgrupo. O numerador desse índice também pode ser calculado considerando as disponibilidades, as aplicações financeiras e os clientes reais. Aí, pessoal, na realidade é isso aqui, ó, que você vai fazer, ó. Ativo circulante menos estoques, tá? Então, ativo circulante menos estoques, ativo circulante menos estoques sobre passivo circulante.
Isso aqui, pessoal, é o chamado índice de liquidez seca. Então, se ele perguntar qual é a fórmula do índice de liquidez seca, é ativo circulante menos estoque sobre passivo circulante. Ah, professor, e como é que eu faço para não esquecer? Pessoal, esse é o índice mais fácil para você não esquecer. Ó, aqui, ó, observe que aqui nós temos, ó, seca, correto? Então, eu vou botar aqui, ó, seca, ó, seca. Agora, aliás, eu vou fazer aqui embaixo, ó, seca, tá aqui, ó, seca, certo? Agora eu vou escrever ao contrário. Olha aí, ó, como é que ficou, ó. A-C-E-S. Agora, pessoal, vamos separar. Olha aí como é que ficou. Ativo circulante menos estoque sobre passivo circulante. Então, esse é o índice de liquidez seca, tá? Ó, ativo circulante menos estoque sobre o passivo circulante. Então, esse é o índice mais fácil de você decorar. Próximo índice. O próximo índice, pessoal, é o índice de liquidez corrente ou comum. Então, pessoal, quando tiver este nome aqui, como é que eu faço para não esquecer? Eu uso o seguinte macete, ó. Índice de liquidez corrente ou comum, eu chamo de índice de liquidez circulante. Você troca esse nome corrente ou comum por circulante. Então, o que é que vai ser? Vai ser o ativo circulante sobre o passivo circulante. Então, ó, quando eu tiver o nome corrente ou comum, eu troco por circulante, que vai ser o ativo circulante dividido pelo passivo circulante, tá? É o mais tradicional índice de liquidez. Seu cálculo não incorpora a essência da informação de liquidez, mas de solvência de curto prazo. Esse índice demonstra o quanto de ativos de curto prazo a empresa possui com o potencial de ser convertida em dinheiro. Mas isso não pode ser assegurado. Além do mais, as dívidas do passivo circulante podem estar vencendo nos próximos dias. E os recebíveis do ativo circulante recebido em meses dessa forma, esse índice com valor maior que a unidade não pode significar que a empresa está líquida. Aqui, pessoal, na minha opinião, ó, é o índice que mais cai em provas, tá? Então, ativo circulante sobre passivo circulante. Interpretação: quanto maior seu valor, melhor. Então, é o nosso índice de liquidez corrente. O próximo índice, pessoal, é o índice geral ou total. O que é o índice geral ou total? Que ele vai usar o ARLP, o ativo realizável a longo prazo, e vai usar também o passivo não circulante. Observe que todos os índices estavam usando o quê? Estava sempre usando o passivo circulante. E agora você vai usar somente o ARLP e o passivo não circulante. Então, pessoal, quando ele falar em geral ou total, é só aumentar um pouquinho o circulante. Ele vai para o passivo não circulante e vai para o realizável a longo prazo. Esse índice indica o quanto a empresa possui de ativos de curto prazo e longo prazo, isto é, ativos não permanentes, especulativos ou temporários, para garantir teoricamente as dívidas de curto e longo prazo. É uma visão mais geral de que ativos não permanentes podem garantir as dívidas totais. Interpretação: quanto maior for seu índice, melhor. E por último, pessoal, nós temos o índice de solvência geral. O que é solvência, pessoal? Solvência é o que você pode pagar. Por exemplo, se você é solvente, você pode pagar suas dívidas. O que você tem é maior do que as suas dívidas. Se você é insolvente, o que você tem não dá para pagar suas dívidas. Então, solvência significa, ó, o ativo total, ou eu juntando todo o meu ativo, eu consigo pagar minhas dívidas, tanto de curto prazo como de longo prazo. Então, ó, solvência geral é o que eu posso pagar, ou seja, os meus recursos, que é o ativo total, eu posso pagar
as dívidas de curto prazo e as dívidas de longo prazo. Então, solvência geral é o ativo total sobre o passivo circulante e o passivo não circulante. Esse índice indica o quanto a empresa possui de ativos totais, tanto especulativos, ativos circulantes e realizáveis a longo prazo, quanto permanentes, investimentos imobilizados intangíveis para honrar dívidas de curto prazo e longo prazo. É o índice de solvência e não de liquidez, embora seja classificado como indicador de liquidez. Interpretação: quanto maior seu valor, melhor. Então, pessoal, voltando aqui para os índices, qual é a situação que a gente vê aqui? Quanto maior esse índice, melhor. Então, você sempre vai ter, por parâmetro, pessoal, o índice de liquidez, o número 1, tá? Por que 1? Porque é 100%. Então, significa dizer o seguinte: se o índice de liquidez for maior que 1, a situação está o quê? MB, muito boa mesmo, a situação está boa. Você paga as suas dívidas, e ainda sobra dinheiro. Vamos só dar um exemplo aqui, Eu tenho o índice de liquidez, 1,5. Significa o quê, pessoal? Que eu pago minhas dívidas, vamos supor que eu esteja devendo R$1, estou devendo R$1. Quanto é que eu tenho? Eu tenho 1,50. Eu pago minhas dívidas e sobra quanto? 50 centavos. Então, o índice de liquidez, quanto maior, melhor. Quanto maior, melhor. Então, o índice de liquidez é isto. Quanto maior, melhor. Se for... Então, sempre que você tiver o índice de liquidez, você tem o parâmetro 1. Ora, se o índice de liquidez está 1,5, pessoal, posso pagar minhas dívidas, e sobra dinheiro, sobra recursos, tá? Sobra recursos. Se o índice, se eu tiver, o índice é 1, e se eu tiver só 1, o que é que acontece? Pago minhas dívidas, e não sobra nada, tá? Deixa eu ajeitar esse nada aqui que ficou feio. E não sobra nada. Então, pessoal, pago minhas dívidas e não sobra nada. E se for aqui, maior que 1 e menor que 1. Pessoal, menor que 1 significa o quê? Pago minhas dívidas. Aliás, não consigo pagar minhas dívidas todas. Não consigo pagar todas as dívidas. Não consigo pagar todas as dívidas. Então, pessoal, é isto, Quando eu tenho um índice maior que 1, posso pagar minhas dívidas e sobra recursos. Quando o meu índice é 1, pago minhas dívidas e não sobra nada. Quando o índice é menor que 1, não consigo pagar todas as dívidas. E para a gente decorar aqui os índices, pessoal, vamos fazer aqui, índice de liquidez imediata. Você, quando for falar índice de liquidez imediata, você sempre bota esse DI grande, tá? Imediata é igual o quê? Disponibilidades sobre passivo circulante. Todos vão ter passivo circulante, tá? O geral é que vai ter passivo não circulante. Então, quando a gente for trabalhar com índice, a gente só trabalha com os 4 primeiros, tá? 3, 4. Pessoal, agora índice corrente
ou comum. Quando eu tenho esse índice, pessoal, o que é que eu faço? Eu sempre coloco aqui entre parênteses, ó, circulante. Por que, pessoal, que eu coloco o índice circulante aqui? Porque eu sei que o índice de liquidez corrente ou comum, pessoal, é o ativo circulante sobre o passivo circulante, tá? Então, sempre eu faço isto. O outro índice é o índice de liquidez seca. O índice de liquidez seca. Como é que eu faço para não esquecer o índice de liquidez seca? Eu faço assim, pessoal, ó. Pego esse seca e coloco ao contrário. ACES. Olha aí, se eu botar um traço, ó, ativo circulante menos estoques. Sobre quem? Sobre o passivo circulante. Observe que todos têm o passivo circulante. O único que vai ter o passivo não circulante é a liquidez geral. Então, ó, índice de liquidez geral. Geral, pessoal, envolve o quê? O ativo circulante mais o ARLP sobre o passivo circulante. Opa, deixa eu apagar aqui, que ficou muito distante. Sobre o passivo circulante mais o passivo não circulante. Então, pessoal, muito importante esses índices para a hora da prova, tá? Então, vamos agora resolver a questão. Tá? O que é que a questão está pedindo? Ele está pedindo a resposta incorreta. Aí, vamos lá, ó. O ideal é que os indicadores de liquidez sejam sempre superiores a 1. Isso aqui é pura verdade, pessoal. Isso aqui está verdade. O ideal é que os indicadores sejam sempre superiores a 1. Foi o que nós explicamos. A B. A companhia consegue cobrir as dívidas de curto prazo e ainda sobrará 0,12 com base no indicador de liquidez corrente. Então, vamos ver aqui, pessoal, ó, o índice de liquidez corrente, eu tenho quanto? 1,12. Significa o quê? Que eu pago R$1, olha aí, pessoal, ó, é como se eu estivesse devendo R$1 e vai sobrar quanto? E vai sobrar 12 centavos. Então, isso aqui está certo. A C. A companhia não possui totalidade de recursos disponível, ou seja, faltará 0,62 para cobrir R$1 de dívidas de curto prazo. Então, pessoal, ele está se referindo o quê? A companhia não possui totalidade dos recursos. Quanto é que ele tem de recursos? De recursos, pessoal, a companhia não possui total, ou seja, faltará 0,62 para cobrir R$1. Aí eu venho aqui, pessoal, ó, o índice de liquidez seca, eu tenho quanto? 0,65, né? Aliás, recursos disponíveis é a minha disponibilidade. Então, aqui, pessoal, eu estou tratando de disponibilidades, ó. Recursos disponíveis, aqui é disponibilidades. Disponibilidades é a imediata, liquidez imediata. Aí ele está dizendo, ó, indicador de liquidez imediata é quanto? 0,37. Aí ele diz, ó, a companhia não possui totalidade de recursos disponíveis, isso é verdade. Ou seja, faltará 0,62. Faltará 0,62, pessoal? Não. Se você pegar um aqui, ó, menos 0,37, vai dar quanto? Vai dar 0,63. Então, não faltará 62. Faltará quanto? 63, ó. Vai faltar 63, tá? Então, aqui, pessoal, vai faltar 63, ó. Não vai ser 62. Vai faltar 63, tá? Então, aqui está a resposta da questão. É a letra C. Vamos ver a D. Ao analisar o indicador de liquidez seca, a companhia não consegue cobrir todas as suas dívidas de curto prazo, ou seja, faltará 0,35. Vamos ver.
Pessoal, eu tenho quanto? Eu tenho 0,65. E qual é o índice? 1. Então, eu pego aqui 1 e diminuo 0,65. Está faltando quanto? Está faltando 0,35. Então, isso aqui está verdade. Então, pessoal, aqui resolvemos a primeira questão, tá? Índice de liquidez é uma matéria recorrente no exame de suficiência e em provas de concurso públicos. Então, pessoal, vamos seguir o nosso curso agora com a segunda questão.